O Império Mali se desenvolveu na região noroeste do continente africano, entre os séculos XIII e XVII. Ficou também conhecido como Reino Mandiga, pois a língua deste povo se chamava Mandiga. O Império do Mali foi fundado em 1235 pelo imperador Soundiata Keita, que governou de 1235 a 1255. O regime de governo era monárquico, exercido pelos mansas, espécie de imperador. Eles eram assessorados por um conselho de anciãos, que era composto por militares, chefes religiosos e civis. Esse conselho era consultado pelo imperador nas decisões importantes. Houve duas capitais no Império Mali. A primeira foi Niane e a segunda foi Cangaba. O principal imperador do Império Mali foi Mansa Musa, da dinastia Keita, que governou entre 1312 e 1337. Foi durante esse período que o Império do Mali atingiu seu maior momento de desenvolvimento. Conhecido como Rei dos Reis, esse Mansa também fez a reorganização das províncias do Império. As conquistas territoriais ocorreram com a atuação de um exército forte e bem preparado. O império era dividido em estados e províncias. Em nível local, havia as vilas e cidades. As províncias conquistadas pagavam impostos para o poder central do império. Religião. Não havia uma religião oficial do império. Seguiam religiões tradicionais africanas baseada no culto dos mortos, porém receberam influência do islamismo, que teve grande disseminação no império. O islamismo passou a ser religião seguida por muitos imperadores. A maior parte da população era animista, ou seja, acreditava que os elementos da natureza possuíam uma alma ou um poder espiritual. Eram tolerantes com relação às crenças e religiões dos povos conquistados. Durante o reinado de Mansa Musa, foi ampla islamização na região imperial. Economia. O império não possuía moedas. Utilizavam o ouro em pó nas relações comerciais, além do sal, cobre e dos búzios. Praticavam o comércio com outros povos africanos. O rio Níger foi uma importante rota comercial nesse período. O Império Mali possuía muitas minas de ouro. A exploração dessas minas favoreceu a riqueza econômica do império. As cidades mais prósperas foram Oulacta, Tombouctou, Djinni e Niane. A cidade de Tombuctu foi um importante centro cultural do Império Mali. Além de estudo e expansão do islamismo, essa cidade foi também um próprio centro comercial. Em relação às famílias, eram grandes e a base da sociedade malinesa. Já a sociedade era dividida em camadas sociais. Os nobres, que eram imperadores e suas famílias, os homens livres, que eram comerciantes, artesãos e pequenos agricultores, e os prisioneiros de guerra. O império começou a declinar no século XV. Algumas das cidades se rebelaram contra os governantes e outras foram atacadas pelos povos vizinhos. Em 1550, o Império do Mali havia perdido grande parte de seu poderio. Seu nome permanece hoje no país chamado Mali.